produtores! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mais Sem Cabeça do YouTube. No vídeo de hoje, review do 23º capítulo ou o 47º capítulo de Hanyu Yashahime, mais conhecido como penúltimo. Sim, meus caros. Caso você não esteja na plataforma do YouTube, o link está na bio, tanto no TikTok quanto no Instagram, gente. Foi lindo esse penúltimo capítulo desse anime. Foi incrível mesmo. Caso agora você já esteja aqui na plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo mais uma vez. Se inscreva nesse canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você achou desse penúltimo capítulo dessa saga. Será? Teremos uma terceira temporada? Não sei, mas que foi lindo, foi, com certeza. Deixa aqui a sua opinião, beleza? A meta é de 10 likes. Bora lá? Bem, agora sim, sem mais delongas, bora lá para esse review desse capítulo que foi sensacional e lindo. Vamos lá, sem mais delongas, bora lá. Bem, o anime começa absurdo, assim, de lindo. Lindo e inusitado também. Absurdo porque incrível porque também. Primeiro porque o professor Kirin terminou, né, o último capítulo, ele lutando com a Towa, né, e ele chamando ela assim, nossa, deu um ataque meio que dando um tchau pra ela. Então, o que a gente imaginou? Que ele fosse dar ali um golpe fatal, né, um fight, finality, uma coisa assim, desse tipo, né, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E foi exatamente isso que ele fez, só que a gente não contava de quem aparecera do nada, o próprio Ryu. Gente, o que foi essa cena? Eles conseguiram ali no meio armar uma trama, né, uma emboscada para pegar o professor Kirin. Gente, o que foi essa cena? Com certeza fandom, né? Pelo menos eu fui à loucura nesse exato momento que a gente pensou, caramba, será que esse é o final do Ryu, né? Enfim, gente, que reviravolta foi essa? Que acabou, né, com a Towa enfiando a espada ali no peito do professor Kirin. Nossa, gente! Que reviravolta, gente! E é claro, né, óbvio, revida rapidamente, mas a gente não contava de quê? Do Riku estar ali na espreita, né, e jogar o que, gente? Um objeto, né, de quem? Nada mais, nada menos do que da Zero, que consegue imobilizar ele de uma certa forma, e aí a Towa consegue o que? Cortar a mão dele, né, gente? Porque a gente já sabe, né, que o professor Kirin venceu o quê? O braço direito do Kirimaru, certo? Então ele meio que voltou ao estado natural. E assim foi-se o professor Kirin. Será? Vamos esperar um pouquinho, mas o Ryu, ele ficou gravemente ferido nessa sacada toda, né? Foi legal, foi incrível, né? Toda essa estratégia rapidamente ali montada, né? Mas acabou que o Riku ficou gravemente ferido, né? E também, olha só que lindo e triste ao mesmo tempo, né? Porque ele revela pra Towa que a Ryu, ainda assim, apesar dos pesares, como eu já havia dito, né? Apesar do Kirimaru, né, ter essa obsessão em se tornar o yokai, no caso, mais forte, né, ela ainda, no caso, considera ele, né, porque afinal de contas, ele vem ser pai dela, então ele, ainda assim, ela o ama, né, então lembra que eu disse que, apesar disso tudo, né, ela ama ele porque é pai dela, né, ora bolas, né. E aí, o que a gente não queria que acontecesse, né, de uma certa forma, é que, como eu já disse, o Riku ficou gravemente ferido, né, e infelizmente ele voltou ao estado natural dele, né, o primeiro estágio dele, né, enfim, ele voltou a ser o chifre do Kirimaru, né. Ai, nossa, que triste, gente. Nosso casal, nosso suposto casal, né. Só que, olha que interessante, apesar dele ter morrido ou voltado ao seu estado natural, né, ele antes se declarou pra Towa. Então foi bonitinho, mas foi tão triste, né. Então ficamos naquela coisa, naquela balança, né. Foi triste, mas foi bonitinho, né. Enfim, né. Coração. Mas enfim, a Towa rapidamente seca ali as lágrimas, porque ela tem plena certeza, isso eu acho que ela puxou um pouco do Sesshomaru, de que a batalha ali não terminou ainda, apesar da luta dela com o Kirimaru já ter chegado ao seu final, né?
ainda temos a Ryu do outro lado lá, meio que em choque ainda, né? Então, seca as lágrimas e bora lá. E aí, meus caros, nós temos uma batalha simultânea ali incrível. Vou repetir de novo, gente. Incrível. A primeira batalha, né, claro, a principal, é entre o Sesshomaru e o Kirimaru, na qual o Sesshomaru está ali tentando, de uma certa forma, né, colocar algo na cabeça do Kirimaru, né, abrir os olhos dele com relação aos humanos, aos seres humanos, vamos dizer assim, certo? E do outro lado nós temos a Setsuna, a Towa e a Moronha tentando literalmente ali cortar os laços, ou, né, melhor dizendo, os nós que amarram ali os sentimentos reais da Ryu. Enquanto isso, né, o Kirimaru está literalmente levando uma surra do Sesshomaru, né? Porque, gente, vamos concordar aqui que o Sesshomaru não está nem se esforçando, né? Ele só tá levantando o braço assim e só. Ele não tá aquela coisa de vou pra cima, né? Tá muito claro aqui que quem tá se esforçando mais aqui de forma exaurida, assim, exaustiva, né? É o Kirimaru, né? Mas enfim. E aí começa um momento assim muito interessante, porque enquanto as meninas lá dentro da borboleta, né, estão ali cortando literalmente esses laços, né, que estão segurando a Ryu, os sentimentos da Ryu, né, os pensamentos da Ryu estão meio que complementando, ou os pensamentos do Kirimaru, né, estão meio que complementando um do outro, né, e assim a gente consegue entender um pouquinho mais ali o que realmente está se passando nos sentimentos assim mais profundos da Ryu. De fato, ela gostava de ir nas batalhas com o pai, né? Ela gostava de ver ele vencendo, né? Ele sorrir e tudo mais, naquela ação toda, ele se mostrava forte, ela se mostrava forte também, né? Ambos como eu posso dizer, ambos se apoiavam, vamos dizer assim. Acho que ficou um pouco confusa essa última parte. O que eu quis dizer é que ambos, né, os dois, tanto o Kirimaru quanto a Ryu, ambos se apoiavam, né, um no outro. Afinal de contas, só tinham eles dois, né? Meio que a Zero ficava meio que de canto, assim, né? Não tinha tanto vínculo, vamos dizer assim, certo? Mas enfim, continuando, né? Até que, né, chegou a luta entre o pai do Sesshomaru e do Inuyasha, né, o grande cão yokai, na qual o Kirimaru saiu muito ferido, né, gravemente ferido, sem uma mão, no caso o braço direito, e sem um chifre, né. Foi aí que a Ryu começou a ver que o pai, não que ele fosse fraco, mas que ela começou a ficar com medo dele morrer, né, literalmente dele morrer, né, e ela começou a não ver mais aquele sorriso nos lábios, né, dele, e ela começou a ficar com medo, com esse receio, né. Foi então que ela começou a, dentro dela, não querer mais que o pai fosse nessas guerras, nessas batalhas e tudo mais, né. E aí, fatidicamente, né, eis que veio a próxima luta, na qual ela foi o quê? Assassinada, assim, em uma dessas lutas, né, meio que reforçou o sentimento dentro dela de que ela, no caso, foi fraca, né, ela não conseguiu meio que apoiar o pai e ser forte naquele momento também, né, então isso começou a trazer um certo ressentimento dela e pelo pai também, certo? E aí começou literalmente uma bola de neve. Ela começou a se sentir receosa, com raiva dela, do pai, da situação e também dos meio yokais, que no caso foi um meio yokai que acabou matando ela, enfim, virou uma bola de neve. E aí, né, voltando pra luta do Kirimaru com o Sesshomaru, meio que o Sesshomaru conseguiu colocar alguma coisa ali na cabeça, né, ou melhor dizendo, abriu os olhos, né, do Kirimaru, né, para aquela situação toda, né, e meio que a ficha, vamos dizer assim, caiu para o Kirimaru, né, na qual ele percebeu que o único culpado pela morte da filha foi ele mesmo, né. E aí, qual seria a lógica dele voltar, né, ir atrás da filha, pedir desculpas, enfim, né? Só que não, porque o Kirimaru está meio que com o ego, vamos dizer assim, né, pisado, literalmente. Lembrando que ele foi chamado de patético
lá atrás, né? Então ele tá meio que revoltado com isso também, né? E o que ele faz? Ele parte pra cima do Sesshomaru. Ele já tá meio fraco, já está meio com a raiva lá em cima, né? Descontrole total, né? Coisa boa não vai dar. Pensa num yokai teimoso, né? É o Kirimaru, né? E é claro, é óbvio, como eu já disse, né? A diferença de poderes ali, né? É muito grande, é enorme, né? É fato que o Sesshomaru não está nem se esforçando para tentar eliminar o Kirimaru, né? Ele conseguiu facilmente cortar ali a armadura dele com um único golpe, né? E aí, enfim, o Kirimaru parte para cima do Sesshomaru com todas as suas últimas forças, né? Soltando sangue pela boca, né? E o que o Sesshomaru faz? Levemente levanta o seu braço e abaixa ele, né? Com um pouquinho, vamos dizer assim, 3, 5, 10% do seu poder, né? E o que acontece com o Kirimaru? Vai a chão. Simplesmente assim. E aí, voltamos lá para as meninas, né? Porque assim, a Ryu, tendo seus laços de ódio, rancor, né? E amargura, quase que não sai, né? Cortados, literalmente, pela à toa, né? Ela meio que utiliza ali de um teletransporte para resgatar o seu pai, né? Porque ela percebe ali que o pai dela não está muito bem, tá muito mal, com certeza tá mais pra lá do que pra cá, né? E aí, meus caros, quando tudo parecia meio resolvido, né? Quando a Ryu, enfim, ia revelar, né, o que estava no seu mais profundo íntimo, né? Todos os seus receios para o pai, eis que aparece esse indivíduo, né? Esse mais novo yokai chamado Sakaza, né? Que o yokai que matou a Ryu, o próprio. E foi esse momento, meus caros, eu não sei vocês, mas para mim aqui me lembrou muito a Tai Contai. Por quê? Respondo nesse exato momento. Absolutamente todos que estavam ali dentro da borboleta, né? Essa borboleta gigante, né? Gritaram ou, enfim, disseram, né? Para a Ryu o que, gente? Tatakae, Tatakae, Tatakae. O que significa? Lute, avante, vá, se mexa. É mais ou menos isso, né? Por quê? Porque a Ryu, ela tinha que se mexer, ela tinha que atacar esse tal de Sakaza. E enquanto o pessoal lá dentro estava gritando Tatakae, 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 o povo lá fora não estava entendendo absolutamente nada. Por quê? Porque a borboleta parou, de repente, né? Começou a brilhar de forma muito rápida, de forma muito sem nexo, porque ela estava meio que girando indo em uma certa direção, de repente ela começa a brilhar, então ninguém entendeu nada. Eu fiquei, caramba, o que esse povo vai fazer agora? Nada, tu só tem que observar, né? E aí voltamos lá pro Tatakae versão Hanyu, né? E aí, meus caros, finalmente a Ryu, com uma pequena ajuda ali, né, da toa, né, pega a espada da flauta, né, que essa flauta, quer dizer, essa espada, né, sempre quando ela vai se transformar, é o contrário, né, sempre que a flauta vai se transformar em espada, toca ali a tadã, né, enfim, breve lembrete, né, de como é que se transforma, né, enfim, voltando, né, desculpa, me empolguei com esses pequenos detalhes, que é engraçado, né, mas enfim, no momento que à toa, né, ela meio que ajudou ali a Ryu, né, finalmente a Ryu consegue Tatakae pra cima desse yokai chamado Sakaza, né, e finalmente ela consegue derrotar esse indivíduo, esse yokai que apareceu nos 45 do segundo tempo, literalmente. Só que não termina aí não, por quê? Porque à toa já ali caída, né, quase morrendo, coitada, de novo, né? Tá aparecendo, me faz lembrar um pouco a Kikyo, né? Que ia e voltava, né? Enfim, tá parecendo um pouco ela, né? Enfim, voltando, né? A Toa oferece o corpo dela, no caso dela, para a Ryu tocar, falar com o pai e demonstrar, enfim, né? Os seus reais sentimentos, né? Para com ele, né? E é exatamente isso que acontece, né? Gente, vou dizer uma coisa, né? Todo personagem vilão, sempre o seu final tão triste. Eles passam a saga toda assim,
remoendo, né, cultivando o nosso ódio. Quando chega no finalzinho, a gente se emociona com a morte dele, gente. Vê se pode isso. Enfim, né? E aí, finalmente, a Toa consegue, né, e pode, no caso, né, cortar o fio do destino que segura, né, que une, no caso, o Kirimaru e a sua filha, a Ryu, né? E é tão bonitinho ela falando, sim, pai, vamos nos encontrar com a tia Zero, né? Nossa, gente. Lembrando que a Zero também foi incrível. O design dela, os traços dela, nossa, eu queria muito que ela tivesse um pouco mais de foco, ela fosse um pouco mais pra cima, sabe? Como outros personagens lá em Inuyasha, né? Que literalmente partiu, assim, pra violência, pra luta, né? Ela não foi tão assim, ela ficava mais que ordenando, vamos dizer assim, né? Mas foi um personagem muito incrível também, né? O design dela era incrível, né? Sensacional. E assim, a Toa volta, né? Porque ela meio que tava morrendo, né? Então ela voltou. Kirimaru não. A Kikyo manda lembranças, né? Ela volta, né? E eu achei lindo essa cena do abraço. Achei tão bonitinha, tão fluida. Sério, essa cena do abraço das 3 meninas, eu achei muito bonito, muito fofo. E a Ryu agradecendo, né? Por elas conseguirem unir, né? E ela conseguir demonstrar realmente os sentimentos que ela tinha para com o pai, né? Eu achei lindo, gente. Emocionante. Chorei. Quem não chorou tá mentindo, hein? Tô brincando, mas que foi emocionante, foi. Mais emocionante do que eu foi o Sesshomaru, né? Que não conseguiu ali nem sequer esboçar o tamanho foi os sentimentos, né, dentro dele, que ficou meio que estátua, né? Mas olha, e outra coisa, gente, prova real de que o Jaqen é um cara muito corajoso, hein? Por ele ter falado pro Sesshomaru que ele estava feliz, estava quase saltitando, né? Prova que o Jaqen é muito corajoso, hein? Oh. E assim finalizamos, né, esse penúltimo capítulo, né, com todas as famílias reunidas, o Sesshomaru com a Rin, as filhas, o Inuyasha, a Komi e as filhas, a Sangoyo, Miroki e os filhos, gente, lindos, ai gente, que fofo. Próximo episódio agora será o último dessa saga, ou teremos uma surpresa, né, de uma possível terceira saga, gente, terceira temporada. E aí, coloca aqui embaixo o que vocês acharam desse review, que foi incrível, foi emocionante, foi lindo. Quero ver mais, gente. Nossa, vamos torcer aqui, né? Um pouco mais de foco nessa família da Ryu, né? Da Rin, quase que não sai, da Rin e do Sesshomaru, certo? É isso aí, vamos produzir e boa noite, gente. Boa noite, tchau, tchau.